E aí, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro vídeo sobre conhecimentos específicos, tá? Para a Prefeitura de Tefé. Já peço desculpa aí, barulho de carro, de cachorro, tiro, qualquer coisa que pareça estranha. Essa prova ela está prevista aí para novembro, dezembro, né? Acho que é novembro, 29 ou 30 de novembro. Vocês depois confirmem aí nos comentários. Bora para a primeira questão. Nessa primeira questão aqui, a gente vai analisar a diferença entre recrutamento e seleção, né? O enunciado ele pede para identificar a definição correta do processo de seleção. Então, foca aqui que é seleção, beleza? Opção A: atrair candidatos para a organização considerando o perfil desejado para a função. Essa opção está incorreta. Por quê? A tarefa de atrair candidatos para a empresa é a definição exata do que a gente chama de recrutamento. Atrair, recrutar. O recrutamento é a primeira fase, a fase de pesca. Então, tentem imaginar por esse lado, tá? Onde a empresa, a organização, a instituição, ela busca formar um grupo de possíveis candidatos para a vaga. Bora para a opção B: acompanhar os candidatos em seu primeiro dia de trabalho, promovendo a socialização. Nada a ver, né? Essa opção aqui ela está incorreta também. Acompanhar, promover a socialização de novos colaboradores é parte do processo de integração, tá bom? Então, isso acontece depois que a pessoa já foi contratada, ou seja, bem depois da seleção. Bora para a opção C: escolher dentre os vários currículos o que melhor se espelha, espelha, desculpa, a qualidade, as qualidades desejadas e as competências para o cargo. Tá errado também isso aqui. A triagem de currículos é uma etapa inicial do processo, mas ela não vai definir a seleção como um todo, tudo bem? A seleção é um processo muito mais completo, muito mais complexo, né? Que vai além de currículos e envolve diversas ferramentas de avaliação para que a gente consiga escolher, né? Fazer a escolha correta aí do candidato. Opção D: escolher entre os candidatos o que melhor atende aos requisitos do cargo, por meio de instrumentos de análise e avaliação. Essa está correta. A seleção é uma etapa seguinte, né, ao recrutamento. Depois que a empresa já tem um grupo de candidatos, então o que a gente vai fazer? Vai usar entrevistas, testes, dinâmicas de grupo, né, outras ferramentas aí para escolher o profissional. Então, quem for mais qualificado vai ser escolhido. Pelo menos, né, no mundo ideal é assim que funciona, né? A gente sabe que nem sempre é assim, mas a forma como vai ser cobrado na prova, vocês têm que se atentar para esse detalhe, tá? Bora ver, confirmar o gabarito, tá? Bora antes aqui só ver o conceito. Recomendo que vocês tirem print, porque isso pode cair na prova, tá? Eu não vou parar aqui para a gente estar lendo isso, mas fazer essa diferença entre recrutamento e seleção. O que é importante saber, tá? E focar bem nisso aí. Bora para a próxima questão. Gabarito, na verdade, né? Então, aqui, considerando a diferença entre recrutamento e seleção de pessoas, é correto afirmar que a seleção é o processo de escolher entre os candidatos o que melhor atende aos requisitos do cargo, por meio de instrumentos de análise e avaliação. É a letra D, tá, pessoal? Bora para a próxima. A gente vai para mais uma questão aqui, que ela pede para identificar a diferença entre recrutamento e seleção, de novo, né? A gente acabou de ver ali, vocês tiraram um print. Então, bora na opção A. A seleção é uma etapa antecedente ao recrutamento? Está incorreto. A opção, a ordem correta, na verdade, é o contrário. Então, primeiro a empresa recruta. O que é recrutar? Atrair os candidatos, correto? E depois ela seleciona. Então, ela atraiu, agora ela tem que escolher. Então, ela vai escolher quem? O melhor candidato dentre aqueles que se candidataram, né? Aqueles que foram atraídos pelo recrutamento. Bora para a opção B. Seleção é o processo de captação externo e recrutamento de escolha interna. Está incorreto, tá, gente? O recrutamento ele pode ser interno ou externo, ou seja, a captação pode ser de dentro ou de fora da organização, da instituição, da empresa.
Já a seleção é sempre o processo de escolha, independente da origem do candidato. Então, essa afirmação ela está confundindo um pouco a cabeça de vocês aí, toma cuidado. Embora para a opção C, recrutamento é uma atividade de atração, enquanto a seleção é uma atividade de escolha. Olha só que coisa bonita essa questão, né? Essa opção C aqui está muito legal. Essa é a definição, né, precisa, fundamentada da diferença entre os dois processos. O que é? O recrutamento tem a função de atrair, né, um grande número de candidatos, enquanto que a seleção ela tem a função de escolher o candidato mais adequado para a vaga, dentro do que foi atraído. Então, um grupo, né, observou o recrutamento, né, foi atraído, então vocês foram atraídos a partir de um processo de recrutamento, que é justamente o edital, que é os anúncios nos sites, na prefeitura, na rádio da cidade. Então, muita gente foi atraída para esse processo, que faz parte do processo de recrutamento, né? Então, na seleção é que vai realmente ser escolhido o candidato mais apto. E aqui, obviamente, isso vai ser feito a partir de um concurso público, o que para uma prefeitura é excelente, gente. Bora para a opção D. Recrutamento consiste estritamente na classificação e seleção na decisão sobre a contratação. Isso está incorreto. Embora a seleção culmine na decisão de contratar, o recrutamento ele não se limita à classificação, tá? O recrutamento é a fase de atração. A classificação ela pode ser uma etapa dentro do processo de seleção, mas ela não é a definição de recrutamento, tá bom? A opção C ela é muito mais clara e completa, né, quando a gente conversa sobre esse conceito. Bora para a opção E. Ambos os processos Ambos são processos de escolha, sendo o recrutamento de natureza compulsória. Essa opção ela está incorreta também. Então, o recrutamento ele não é um processo de escolha, e sim de atração, né? Além disso, além disso, a gente não pode dizer que é de natureza compulsória, né, para o candidato que se candidata que vai lá de forma voluntária. Então, não faz sentido. Bora ver aqui. Letra C. Recrutamento é uma atividade de atração, enquanto a seleção é uma atividade de escolha. Então, sobre o que diz respeito entre recrutamento e seleção, o que é? Recrutamento é atração, seleção é escolha entre o candidato que está mais adequado, que está apto, né, ao cargo. Bora para a próxima questão. Essa aqui a gente vai fazer uma comparação, né, uma análise sobre recrutamento interno e recrutamento externo. Então, a pergunta ela está pedindo aí para a gente assinalar a opção correta. Bora para a letra A. O recrutamento externo é mais rápido que o interno. Isso está incorreto, porque pensa no processo de contratação, né? O recrutamento, o recrutamento externo, ele envolve várias etapas, né? Como divulgação da vaga, triagem de currículos, entrevistas, testes com os candidatos. Então, esse processo ele vai levar um tempo. Muitas vezes ele é muito mais lento e vai custar mais, vai ser mais custoso do que o recrutamento interno. Então, que já está lidando ali com as pessoas que estão dentro da instituição. Obviamente, beber uma água aqui. Obviamente, isso diz muito sobre empresas privadas, né? Então, essa questão aí do recrutamento interno e o recrutamento externo. Recrutamento interno é justamente isso. As pessoas já fazem parte da organização, já fazem parte da empresa, e aí elas estão aí querendo um cargo de chefia, um cargo de gerência, um cargo de supervisor, né? De área. Então, é para isso que serve o recrutamento interno. Você sai lá da linha de produção e aí está galgando, querendo ser supervisor operacional. É basicamente assim que funciona, tá? Opção B. Uma das vantagens do recrutamento interno é a possibilidade de gerar frustração nos candidatos que não forem escolhidos, que pode resultar em conflito. Isso está muito certo. Imagina um colega aí
né, do seu trabalho que se candidata a uma promoção, mas outra pessoa também da mesma equipe é a pessoa que vai ser escolhida. Então, isso vai realmente gerar uma frustração, uma desmotivação, né? E até conflitos internos, que o que realmente acontece bastante. Então, sem dúvidas, é uma das principais desvantagens do recrutamento interno, e é que ele pode gerar conflitos aí dentro da organização. Bora aqui para outra. No recrutamento interno, o risco de incompatibilidade entre candidato e organização é maior que no recrutamento externo. Será? Isso está incorreto também, tá? O oposto é justamente o verdadeiro. No recrutamento interno, o risco de incompatibilidade é menor. Por quê? O colaborador ele já conhece a cultura da empresa, os valores, como é que as coisas funcionam. Já no recrutamento externo, o funcionário ele é um desconhecido. Então, o risco dessa pessoa, né, ela não conseguir se adaptar à cultura organizacional é muito grande, é muito maior do que alguém que já está lá dentro, já sabe como funciona, já conhece os horários, já conhece a cultura, já sabe mais ou menos como é o clima organizacional. Então, realmente, né, gente? Bora para a opção D aqui. Com a realização de recrutamento interno, é possível renovar as competências da organização. Essa opção está incorreta. A renovação de competências é uma característica do recrutamento externo. Ao trazer novos profissionais de fora, outras pessoas, a empresa vai ganhar novas experiências, habilidades, visões de mercado que a gente não tem ainda. Então, o que realmente a gente assim conhece, acontece muito em concurso público. As pessoas, às vezes, querendo ou não, né, isso é constitucional, pelo princípio aí da impessoalidade, concurso público é para todo mundo. Então, a pessoa pode morar em Manaus e decidir que ela vai fazer um concurso público aí para Tefé. O que eu espero que só passe gente de Tefé, por isso que vocês estão aqui nessa aula. Mas se tiver gente de Manaus, de outro lugar também, tudo bem, tá? Não se sinta acanhado, porque todo mundo tem aí direito ao seu lugar ao sol. Então, vai chegar gente nova. Então, essas pessoas novas que chegam, elas dão gás. A gente não tem como negar isso. Ela vai chegar com muita vontade, né, de movimentar, de querer trabalhar. Então, vocês que estão estudando, não estão ainda aí na prefeitura, serão concursados, tá? Concursados, e vocês vão trazer novas ideias, tá? Então, bora para a letra E. Por meio do recrutamento interno, busca-se renovação do quadro de colaboradores da organização. Isso está incorreto também. É bem parecido com a opção D, né? Mas a renovação do quadro de colaboradores é o principal benefício do recrutamento externo. Então, o que traz sangue novo para a empresa, né? Introduzindo novas ideias e talentos? É o recrutamento externo. Porque a pessoa que já está lá dentro, mesmo que se for para um recrutamento interno, ela não vai trazer novas ideias, sangue novo, né? Não vai ser assim. Pela definição, pelo conceito, não, né? A gente sabe que não. Então, o recrutamento interno, ele foca em preencher as vagas com quem já faz parte da equipe, já faz parte da instituição, da empresa. Não renovar o quadro, tá bom? Bora ver aqui o gabarito. Assinale a opção correta a respeito de recrutamento interno e externo. Opção B. Uma das desvantagens do recrutamento interno é a possibilidade de gerar frustração dos candidatos que não forem escolhidos, o que pode gerar aí conflitos. Recrutamento interno ou externo. O que é? É o esforço que a empresa faz para atrair talentos potenciais para uma vaga. Podemos apontar como vantagem do recrutamento interno. Tem a letra A, B, C e D. Só lembrando que a prova de vocês, eu estava dando uma lida no edital, vai ser múltipla escolha, né, de A a D. Algumas questões eu coloquei aqui até a letra E, mas não tem problema, tá? O importante é a gente pensar a questão do conceito aí. Bora para a primeira opção. O aumento do capital intelectual. Está correto. Tem muita gente que não concorda, vai achar estranho, mas está correto. Porque o recrutamento externo, ele traz para a empresa
pessoas novas, né, com novas experiências, conhecimentos e habilidades que ainda não tem no quadro de funcionários que já estão lá, tudo bem? De servidores que já fazem parte da instituição. Então, é o que a gente chama de sangue novo, é uma expressão muito usada aí em gestão de pessoas, né, que a gente usa isso de forma positiva, não tem nada de pejorativo nesse termo, porque é pensar que vai haver uma renovação do conhecimento da organização, ou seja, vai aumentar o capital intelectual da empresa, da prefeitura. Opção B, desnecessidade de socialização. Está errado, né? Muito pelo contrário, uma das desvantagens do recrutamento externo é a necessidade de socialização. O novo funcionário, ele não conhece a cultura, os processos e as pessoas da empresa, então ele vai precisar de um tempo para se adaptar e integrar. O que acontece? Isso vai demandar um processo de socialização, né? Não faria sentido pensar ao contrário disso. Opção B, opção C, desculpa. Probabilidade de uma melhor seleção. Essa opção está incorreta, tá? No recrutamento externo, a seleção ela pode ser mais arriscada, porque a empresa ela não conhece o histórico profissional e o comportamento dos candidatos internamente. E só um parênteses aqui, isso aí obviamente não se aplica a concurso público no Brasil, tá? Pelo menos na legislação que a gente tem hoje, isso não se aplica. Porque o ideal é que mesmo que você more aí na cidade, more na região, né, e você não trabalha na prefeitura, não tem um contrato temporário de um processo seletivo, né, 2 anos por mais 2, você não tem, nunca trabalhou na prefeitura, mesmo contratado, quando você chegar lá, mesmo que te conheçam, né, você é filho do sobrinho de alguém, mas para a prefeitura também você é novo. Então, assim, no recrutamento externo, vai ser mais arriscado porque não te conhecem? Sim, né? Isso faz muito sentido, tá? E a probabilidade de uma seleção mais assertiva, no sentido de já conhecer o perfil do candidato, né? É maior no recrutamento interno, quando a gente fala de uma empresa privada, né? Uma empresa privada que não tem concurso público. Então, na empresa privada, quando não tem concurso público, o recrutamento interno é onde a empresa já tem informações sobre o desempenho e adaptação do colaborador. Então, na empresa privada, é muito melhor você investir, né, no funcionário que já está ali, no colaborador, cursos, aperfeiçoamentos, né? Então, cursos fora, aí leva para São Paulo, leva para um congresso, para a pessoa aprender mais sobre um determinado tema. Então, é muito comum a gente ver isso em empresas. Não é todas, né? Mas no distrito tem algumas empresas que ela fazem esse investimento no candidato, principalmente se você está indo para uma área mais estratégica da organização. Opção D. Melhor aproveitamento do capital intelectual da empresa. Essa opção está incorreta. O melhor aproveitamento do capital intelectual da empresa é uma vantagem do recrutamento interno, pois a empresa já conhece as competências e talentos dos seus colaboradores, né? Então, como eu já falei, bora ver o gabarito aqui. Recrutamento interno ou externo é o esforço que a empresa faz para atrair potenciais para uma vaga. Podemos apontar como uma vantagem do recrutamento externo, aumento do capital intelectual. Bora para a próxima. Analise as sentenças abaixo. Atribua valores verdadeiro, né, V, ou falso, F, referente ao processo de recrutamento e seleção de pessoas. Bora ver aqui. Vamos analisar essa questão aqui, que ela está pedindo para julgar uma série de afirmações, né? Qual é que é o tema? Recrutamento e seleção, tudo bem? Bora para a primeira. Dentre os candidatos recrutados, a seleção busca os que são mais adequados aos cargos existentes, visando manter ou ainda aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, aí a eficácia da organização. Essa primeira está verdadeira. A seleção tem exatamente esse objetivo,
né? Escolher o candidato que, com as suas habilidades e experiências, ele vai aumentar a eficácia e o desempenho da equipe ou da empresa. Segunda afirmação: antes de qualquer processo seletivo, se faz necessário o levantamento do perfil adequado do candidato que deverá preencher a vaga. O perfil para o cargo deve ser definido se adequando às competências necessárias para que a vaga disponível venha a ser ocupada de acordo com os objetivos da empresa. Muito bom isso aqui. Verdadeiro essa segunda afirmativa, né? Porque que é fundamental definir o perfil da vaga antes de começar a procurar os candidatos. Então você precisa saber o que está procurando para poder encontrar a pessoa certa. Faz sentido isso? Então essa definição de perfil que a gente pensa, ela vai sim guiar todo o processo de recrutamento e seleção. Bora para a terceira afirmação. O processo seletivo usa como base os dados e as informações a respeito do cargo a ser preenchido em função das competências desejadas para a ocupação do mesmo. Apesar disso, o processo de seleção nunca pode ser considerado um processo de comparação para a decisão. As pessoas são diferentes em suas habilidades e experiências. Bora ver, né? Essa primeira parte, ela é verdadeira, faz sentido, tá? Mas a segunda, a partir de apesar disso, isso aí está incorreto, olha sempre esses termos, essas palavras, porque o processo de seleção, ele é sim um processo de comparação. Eu já tinha conversado nas questões anteriores falando sobre isso, vai comparar, né, o melhor candidato, vai ter que escolher. Para você escolher, você tem que comparar, né? Então a empresa ela compara as habilidades, as experiências, perfis de todos os candidatos para decidir qual deles se encaixa melhor na vaga. Então é justamente essa comparação que permite a tomada de decisão, tá? Bora para a quarta afirmação. O recrutamento e a seleção não são uma atividade que deve ficar restrita a uma área de gestão de pessoas. Isso está muito certo, principalmente na era que a gente vive hoje, da tecnologia, dessa descentralização, né? Então, isso está muito verdade. Mesmo que o RH, né, essa visão de RH, recursos humanos, lidere o processo, é muito importante que outras pessoas, outros profissionais, especialmente aquelas pessoas que estão trabalhando, né, com o novo contratado, participem da seleção. Então, isso garante que a pessoa escolhida não apenas tenha as competências técnicas, mas também faça parte, se sinta parte, integrado à equipe, tá bom? Aqui pode tirar um print, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa questão aqui, que está em vermelho, bora olhar com ela aqui só para frisar uma coisa, que a primeira parte da frase ela está correta, tá? O processo de seleção, ele realmente usa as informações sobre o cargo e as competências desejadas. O problema ele está na segunda parte, porque está afirmando que nunca pode ser considerado um processo de comparação para decisão. Essa parte mata a questão, acaba com a afirmação, né? Na realidade, a essência da seleção é justamente comparar, a comparação. A empresa ela recebe vários currículos, faz entrevista, aplica testes para comparar as habilidades, né? Experiências e o perfil do candidato, então não faz sentido, né? Pensar o contrário disso. Então, essa comparação que permite os gestores e o RH decidir qual candidato é o mais adequado para o cargo. O fato de as pessoas serem diferentes em suas habilidades, pessoal, experiências, né? Como é que na frase está expressando, está mostrando isso, isso não impede a comparação. Pelo contrário, aí que é necessário, interessante fazer a comparação, que é fundamental para esse processo de seleção, tá? Portanto, essa afirmação ela está falsa, porque o processo de seleção é sim um processo de comparação, e essa comparação é a base para a tomada de decisão para quem vai contratar, tá? Letra B, né? VVFV. Bora para a próxima questão. Seleção de pessoal comporta 3 modelos de tratamento.
Assinale a alternativa que apresenta o modelo de tratamento a ser utilizado quando há vários candidatos e uma só vaga. Bora analisar aqui, que ela está pedindo para a gente identificar qual é o modelo utilizado quando temos vários candidatos para uma única vaga. Opção A, modelo de classificação, está incorreto. O modelo de classificação, pessoal, eu vou já mostrar para vocês, é o modelo usado quando a empresa tem vários candidatos para várias vagas ao mesmo tempo, tá? Então, a ideia é classificar os candidatos para as diferentes posições disponíveis, não para uma vaga só, tá? Opção B, modelo de colocação, está incorreto. O modelo de colocação é o mais simples. Então, ele é utilizado quando a empresa tem apenas um candidato para uma única vaga. Então, basicamente, o candidato ele é colocado na posição sem a necessidade de competir com as outras pessoas. Tá? É uma coisa que acontece bastante aí na prefeitura, nas prefeituras, né? Quando se diz respeito a contratos temporários. Então, às vezes, a pessoa, querendo ou não, na realidade que a gente vive no Brasil, isso acontece muito, né? Se é que vocês me entendem. Opção C, modelo de indicação, está incorreto. Modelo de indicação, ele não é um modelo assim entre os modelos clássicos de tratamento da seleção, né? A indicação ela é uma das formas de recrutamento, ou seja, de como a empresa encontra os candidatos, mas ela não é o modelo de como a seleção é conduzida, então não faz sentido essa letra C aqui não, tá? Modelo de seleção, essa opção a D, vocês podem ver aqui, o modelo de seleção é o que conhecemos, né? O que a gente conhece como um processo de seleção padrão. Ele é utilizado quando a empresa tem vários candidatos competindo por uma única vaga. Então, é aqui que a empresa precisa usar os testes, entrevistas e dinâmicas para selecionar o melhor candidato dentre os vários concorrentes. Então, opção E, modelo de ordem. Isso também está errado, tá? Esse negócio de ordem isso nem existe dentro do que a gente estuda para o recrutamento e seleção. Os 3 modelos de seleção, aqui ó, pode tirar um print, porque isso vai salvar vocês na hora da prova. Importante saber, a gente está numa fase, gente, que não tem mais isso de concurso fácil não, tá? Não vai pensando, eu vou fazer um concurso aqui na prefeitura, lá na prefeitura de Tefé, e vai ser... Não vai ser fácil. Não tem mais concurso fácil, a gente sabe que a realidade brasileira hoje não está muito boa, né, há muitos anos já, então concurso público é muita gente querendo, então não vai nessa de estudar fofo, de estudar coisinha básica, porque você vai se dar mal, tá? Então gabarito é D, né, modelo de seleção. Então para a situação onde tem vários candidatos para uma única vaga, o modelo de tratamento é de fato o modelo de seleção. Bora para a próxima. Entre as vantagens da entrevista estruturada no processo de seleção, pode-se citar que... Então, a gente vai analisar essa daqui, que fala sobre as vantagens da entrevista estruturada no processo de seleção. Bora analisar, tá? Opção A. Proporciona um conjunto de princípios para o uso na interpretação dos fatos subjetivos com a intenção de avaliar o potencial do candidato. Está incorreto. O objetivo da entrevista estruturada, gente, é justamente o oposto. Por quê? Vai minimizar a subjetividade. Então, quando a gente segue um roteiro fixo ali, ela vai sim reduzir a chance do entrevistador se deixar levar por impressões, né? Por questões pessoais ou viés pessoal, político. Então, a ideia é focar nos dados objetivos e padronizados. Quer um exemplo? Você foi fazer uma entrevista de emprego. E aí, o entrevistador, em vez de ele fazer perguntas fixas, já que ele precisa só perguntar ali, né, perguntas fechadas, ele começa a viajar na maionese, perguntar um monte de coisa, pergunta sobre política, daqui a pouco está aparecendo uma entrevista do CRAS, né, uma coisa assim, está aparecendo um inquérito policial de tanta pergunta que a pessoa está fazendo. Então, assim, né, quando a gente pensa aqui, como está falando, o objetivo da entrevista estruturada é justamente minimizar a subjetividade, né? Bora para a opção B. Deixa o entrevistador livre para realizar as perguntas que julga
serem as mais significativas para avaliar as competências técnicas do candidato. Está incorreto. A liberdade para fazer perguntas é uma característica da entrevista não estruturada. Vocês, quando estiverem também aí na prefeitura, precisar contratar para, né, algum processo seletivo, alguma coisa, vocês certamente farão parte desse processo, ajudarão nesse processo. E aí vocês têm que entender os tipos de entrevista, né? A entrevista estruturada, semi-estruturada, porque isso aí é muito utilizado em tópicos de entrevista, né? Recrutamento e seleção, principalmente, né, quando a gente fala da seleção, na verdade. Na entrevista estruturada, o entrevistador ele segue um roteiro pré-definido, como eu já falei, sem desviar, sem mudar o foco, o tema, que é justamente para garantir que todos os candidatos sejam avaliados da mesma forma. Qual é o lado bom disso aqui? Minimiza a subjetividade. Então evita que alguém aí seja dentro de um processo como esse, né? Como se eu fosse um processo aí trabalhar numa empresa privada, ou até mesmo dentro de uma prefeitura, se fosse semi-estruturado ou aberto, isso aí acaba não sendo muito bom, porque alguém pode ser favorecido. Bora para a opção C. O produto final da entrevista é mais uma conversa amistosa do que uma análise das características de personalidade do candidato. Está incorreto. Por quê? A entrevista estruturada não é uma conversa informal, ou seja, não é uma conversa de bar, não é uma conversa de comadre, tá? Então, esquece isso. A entrevista estruturada, ele é um método, né? Então, um método formal, é um método sistemático de você coletar informações, dados. Então, o foco é justamente obter informações específicas e relevantes para vagas e não apenas ter um bate-papo, né? Uma conversinha ali, não é assim que funciona. Opção D. A avaliação do candidato torna-se intuitiva, pois a preocupação do entrevistador é a de cobrir todas as áreas do interesse do candidato para a vaga em aberto. Essa opção está incorreta, tá? A avaliação na entrevista estruturada, ela não é intuitiva, ela é sistemática, ela é objetiva, tá bom? O entrevistador ele não vai se basear na intuição dele, não vai vir lá uma luz do céu e vai iluminar a cabeça do entrevistador, não, esquece isso. O entrevistador ele não vai se basear na intuição dele, não, tá? Mas sim nas respostas padronizadas dos candidatos, que são comparadas. Olha o processo de comparação aí, né? A seleção ela tem muito a ver com comparação, na vida toda tem muito a ver com isso, né? Querendo ou não, a gente ainda faz muitas comparações sobre muitas coisas. Isso acontece sim. Opção E. Torna possível a cobertura sistemática e completa de toda informação necessária para predizer o provável sucesso do candidato no cargo pretendido. Bora só lembrar o enunciado. Entre as vantagens da entrevista estruturada no processo de seleção, podemos citar que torna possível a cobertura sistemática e completa de toda a informação necessária para predizer o provável sucesso do candidato no cargo pretendido. Caramba, isso aqui está certo. Se a gente segue um roteiro pré-estabelecido, a entrevista, né, estruturada, ela vai garantir que todas as perguntas importantes sejam feitas, né, para o candidato. Então, isso vai proporcionar uma coleta de dados completa, consistente, né? Isso é essencial para a gente fazer uma boa previsão sobre o sucesso do candidato na função, no cargo, né, que ele está sendo avaliado para fazer parte. Gabarito, letra E, é isso mesmo. E eu acho que por hoje é só, deu 34 minutos aqui. E aproveita, gente, se esse vídeo bater 10 likes, né, eu vou continuar a série. Ainda tem mais coisa para abordar aí com vocês. Então tem gestão estratégica de pessoa, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e competência, né, estilo de gestão e liderança, cultura organizacional, gestão de pessoas, motivação. Então não pensa que isso aqui é coisinha boba, né? Não, não precisa estudar não, vou estudar só matemática, vou estudar só legislação. Não vai nessa não que você vai quebrar a cara quando cair lá na prova. E você não vai saber. Cultura organizacional,
Estilo de liderança são vários, tá? Liderança também tem os vários tipos de liderança, tem as teorias da liderança, avaliação de desempenho também não é coisa pouca, competência também não. Treinamento e desenvolvimento não são sinônimos, então assim, não vai muito nessa não, tá? Então comenta logo aqui qual é o assunto que vocês querem para o próximo vídeo, se eu sigo essa ordem que está aqui na tela, ou vocês precisam de algum tema mais específico dentro do que eu estou mostrando aqui, tá? E aproveito também a oportunidade para anunciar que eu tenho simulados, né, totalmente personalizados, então é uma plataforma mesmo, vocês podem ver aqui na tela, e isso ajuda muito, então são questões novas, e eu estou fazendo esses dias agora, totalmente aí focado em legislação municipal, tá? Então quem quiser, comenta aqui, tá? Ou então pode comentar eu quero, alguma coisa assim, eu vou dar um jeito de entrar em contato com vocês, tá? Aqui pelo YouTube mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fique com Deus aí, até a próxima.